Saber ler e escrever é fator essencial para o empoderamento e autoestima de homens, mulheres e crianças, além de influenciar no futuro do país. O BC Comunidade de hoje vai falar sobre a alfabetização e o que ela proporciona na vida das pessoas e no mundo. Não perca! Geralmente, o processo da alfabetização começa na infância, por volta dos 6 anos, momento em que a criança chega ao primeiro ano do ensino fundamental. Nesta escola, a responsável pelo primeiro ano é a professora Cristiane, que com 34 anos de profissão, ensina com um sorriso no rosto. Eu sempre me dei bem com criança, né? E sempre tive uma vivência com muitas crianças, né? Primos, irmãos. Então, naquela época, a gente brincava muito e eu acho que eu sempre fui uma líder nesse sentido, de educar. Eu era mais velha e foi uma coisa meio natural, assim. Eu não pensei em outra coisa, eu nunca pensei em outra coisa, né? Então foi natural. Há 6 anos, Letícia atua como professora. Ela também escolheu a fase da alfabetização para exercer sua profissão. A alfabetização ela é mágica, na verdade, a ser professor é mágico, porque a gente trabalha efetivamente no processo da criança. É a parte mais importante da vida da criança. Então, assim, eles entram, eles estão todo imaturo e você vê aquele processo do aprendizado, do aprender as letras, do aprender os números, depois está lendo, está escrevendo e você participar desse processo. Então, é algo mágico, é algo inexplicável. E para coordenar e prestar apoio às professoras e também alunos, a Secretaria de Educação do município conta com uma coordenadora pedagógica. Na questão do apoio pedagógico, todas as professoras regentes do primeiro, a gente enfatiza mais o segundo e terceiro ano. Tem a professora do apoio pedagógico que dá o auxílio às crianças que têm maior dificuldade. Para garantir que o tempo passado em sala de aula seja bem aproveitado, as professoras precisam ser criativas. E entre várias opções, Cristiane apostou na música. Eu sempre tive uma frase muito certa assim na minha vida, né? Desde quando eu estava no magistério, tinha ótimos professores no magistério, e eu pensava assim, se eu fosse criança, como que eu queria que fosse a minha aula? Né? Como a minha aula seria? Ou tipo, se hoje, depois que eu tive filhos, né? Como que eu queria que o professor fosse para a minha filha, para as minhas filhas? Então eu penso que a música é uma coisa que você brinca, você faz a recriação e a criança não percebe que está aprendendo. Então ela brinca e aprende, né? Ou aprende e brinca, não sei como é que fica essa relação. Brincando e aprendendo, meu ajudante. E aqui no segundo ano da professora Letícia, não é diferente. Eu gosto muito de trabalhar com o lúdico, porque para eles virem para a escola e aprenderem de uma forma prazerosa e verem que o quanto é gostoso aprender, o quanto é importante. Então, assim, eu acho mágico, eu amo ser professora. Para Tatiane, isso acontece de acordo com a necessidade do professor no seu desafio diário de despertar a atenção dos alunos. As atividades, elas acontecem, os desafios são lançados para as crianças a partir do que eles vivenciam no dia a dia deles. Por exemplo, do mercado, por exemplo, a questão, alunos que as duas turmas vão se juntar e vão a um passeio. Então, são acontecimentos, o que é o letramento, ter a função social, a criança ter a capacidade, a habilidade de fazer uma leitura de uma placa, uma leitura de uma lista telefônica, de saber como fazer um bilhete, escrever um recadinho para a mãe, para o pai. Carlos tem apenas 6 anos e adora vir à escola. Ele aproveita os momentos em sala para aprender com os colegas e pensar no futuro. Eu acho importante porque quando a gente crescer, ser uma fase adulta, o nosso serviço vai ser bem mais legal. E também a gente vai aprender muitos aprendizados quando a gente ficar mais grande. Lembrando que a escola é importante, mas o apoio dos pais faz toda a diferença.
Com certeza, faz toda a diferença. Até mesmo para a criança, da questão dela se sentir segura. Porque muitas vezes a criança tem até... Cada criança tem o seu tempo. Então, aqui na escola a gente ensina, e os pais reforçando em casa, a criança ela vai se sentir o quê? Importante, ela vai se sentir segura. E a relação escola e família faz parte desse processo também para que definitivamente a gente possa chegar ao objetivo final. E pelo visto, essa criançada já sabe da importância de também estudar em casa. Eu treino em casa, leio livros, meu pai e minha mãe me ajudam. E com os números? Os números eu já sei. Contas também? Como é que está sendo o teu aprendizado? Bem. O que você mais gosta? Ler, escrever ou fazer conta? Escrever. Eu leio livros, escrevo. E a mamãe e o papai? A minha mãe e meu pai me ajudam, minha irmã também. Meu pai me ajudou a ler, minha mãe também. Eles me ajudam, daí às vezes eu também faço os deveres e eles corrigem. Um pouco. E quem que te ajudou? Meu pai e minha mãe. E a professora? Sim. O BC Comunidade vai para um rápido intervalo e já volta. Não saia daí. Fica no alto do morro e para conhecer a Capela de Santo Amaro, localizada no bairro da Barra, é preciso subir alguns degraus. Ao entrar, já podemos identificar a beleza que rodeia o altar, contrastando com a simplicidade da capela, que foi a primeira igreja a ser construída em Balneário Camboriú. A capela foi erguida há mais de 200 anos por escravos, que na época utilizaram restos de conchas, ostras e berbigões misturados a óleo de baleia para a construção das paredes, além de algumas pedras que foram tiradas do rio Camboriú. Em 1988, a capela foi tombada como patrimônio histórico. A igreja está aberta para visitação de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 6 da tarde. Aos domingos são celebradas missas e nas quartas-feiras são realizados cultos. Olá! Hoje o recado é para você, morador de edifício. Atenção! O seu edifício possui vários sistemas de combate a incêndio e prevenção de sinistros instalados. Cabe a você, cidadão, buscar informação e treinamento sobre a utilização desses sistemas. Sempre busque um instrutor cadastrado no Corpo de Bombeiro para passar as devidas instruções. E qualquer emergência, conte conosco, 193. Dicas para economizar energia. Dentro de casa, troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Estas duram mais e utilizam menor quantidade de energia. Pinte as paredes internas e os tetos da casa com cores claras. Elas refletem e espalham a luz para todo o ambiente. No caso dos aparelhos de ar-condicionado, mantenha os filtros sempre bem higienizados. Máquina de lavar roupa e ferro de passar, só utilize-os quando houver bastante roupa acumulada para realizar o trabalho de uma única vez. Evite deixar aparelhos eletrônicos em stand-by. Apesar de desligados, esse modo pode representar um gasto mensal de até 12%. Evite colocar o fogão e a geladeira próximos um do outro. Eles podem interferir no consumo de energia. Regule a temperatura da geladeira no inverno ajustando o termostato para evitar desperdício de consumo. Quando viajar,
Desligue a chave geral da casa para não gastar energia com coisas desnecessárias. Já no trabalho, dê preferência a aparelhos que consumam menor quantidade de energia, como notebooks, computadores e impressoras. E no final do expediente, tire os aparelhos da tomada. Economize. Desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Quero saber bem mais que os meus 25 anos. Atualmente, segundo os dados da ONU, mais de 700 milhões de pessoas no mundo inteiro não sabem ler, escrever ou contar. E cerca de 250 milhões de crianças ainda são consideradas analfabetas funcionais, que passaram pela escola, mas não compreendem o que leem. Os números alarmantes nos mostram que a alfabetização ainda precisa ser tratada como uma prioridade. A pequena Maria Eduarda já está no 2º ano do ensino fundamental e conta que aprendeu a ler quando começou a frequentar uma nova escola. Foi muito porque antes de eu vir para essa escola, as outras escolas só era brincadeira e tudo. Quando eu vim para cá, eu vi que aqui os professores faziam muito mais que as outras e daí eu aprendi aqui a ler e a escrever. Eu amo estudar aqui e escrever. E para a professora Cristiane, uma alfabetização de qualidade é fundamental para o futuro da criança. Além da alfabetização de qualidade, né, eu acho que a nossa educação de qualidade. Né, eu acho que o que a gente consegue com as crianças pequenas, nessa fase que os nossos estão, lá na frente você vai ter um jovem educado, um jovem bem formado, né, que vai proporcionar uma sociedade justa. Então eu penso assim, eduque os pequenos, né, para que a gente não precise passar trabalhos e dificuldades depois com os mais jovens, os mais velhos, né? Nós somos a base aqui, a alfabetização é a base da educação. É por isso que a pequena Sophie não deixa de vir à escola. Que eu gosto, porque daí eu vou aprendendo a ler e eu já, no 2º ano, eu já vou de letra cursiva. Igual minhas amiguinhas, a Lívia e a Maria, que elas já sabiam, elas já estão fazendo letra cursiva. Mas como tudo evolui, a tecnologia também tem ajudado no aprendizado. Tem ajudado bastante, principalmente quando a gente percebe aquela criança que tem a motivação em casa, que às vezes você vai trabalhar, meu pai já me ensinou, eu fiz esse joguinho no computador. Então, como eu disse anteriormente, que a questão do lúdico para a criança, aprender brincando, para ela se torna algo prazeroso e ela tem o prazer de aprender, o prazer de vir à escola. Então é muito importante a tecnologia e a ajuda dos pais também. E todos os anos, o perfil dos alunos também muda. Hoje os alunos eles vêm mais críticos, eles não querem saber de qualquer coisa, aquela coisa tradicional. Então, enquanto professor, enquanto escola, o professor ele tem que estar sempre buscando novas estratégias para estar lançando os desafios para essas crianças, para esses estudantes, de uma forma que atenda às necessidades deles também. Mas uma coisa não muda.
a sensação dos alunos no momento que aprendem a ler. Eu senti bem legal. Você está muito ansioso para aprender a ler e escrever tudo? Sim. E o que você quer ler quando aprender? Quando aprender, eu quero ler várias coisas. Que coisas? Conta para mim. Um livro, outro livro, vários livros. E este aprendizado é tão único que a professora Letícia já teve alunos que ensinaram aos pais aquilo que aprenderam na escola. Acontece muito, já aconteceu, até mesmo de pais quando chegavam aqui para a gente conversar, falava: olha, prof, me desculpa, mas eu não consigo ajudar nos deveres porque eu não sou alfabetizado. E muitas vezes a criança ensina: olha, mãe, eu aprendi isso hoje. Então, o que acontece? A escola, a alfabetização vai além do muro da escola, né? Transpassa disso, então aconteceu várias vezes. Nesta fase da alfabetização, não são apenas as letras que ganham destaque. Esta turminha, por exemplo, também está aprendendo sobre o sistema monetário. O mini mercado foi uma ideia que surgiu, né, durante um planejamento, que nós costumamos planejar algumas atividades em grupo, e para trabalhar o sistema monetário. Então, como trabalhar o sistema monetário? Uma coisa complexa, né, para as crianças nessa fase. Então, a gente partiu do concreto. Então, eles têm o mercadinho, além de trabalhar reciclagem, né, os alimentos, a própria alimentação, o reaproveitamento de embalagens. A gente trabalha o número, a quantia, né? O caixa, então tem o caixa, tem o dono do mercado, tem o gerente, tem as funções do mercado. Eles escolhem produtos para colocar na promoção. Aí uma aluna trouxe também o cartão de crédito, que é um dinheiro diferente. E cada novidade dessa deixa a Sophie ainda mais determinada a aprender. Às vezes eu tento fazer as tarefas sozinha. Você tenta fazer as tarefas sozinho e você já conseguiu? E às vezes a minha mãe colou umas letrinhas lá na parede do lado, que tem uma cadeira minha e uma mesinha que eu tento fazer as coisas. Assim como a Maria Eduarda, que aproveita todo o tempo livre para praticar a leitura. Um dia que tava chovendo, né, tava sem luz, a minha mãe tinha me dado uma lanterna para eu ficar lendo os livros, eu li vários. E o que motiva ainda mais é saber que o trabalho realizado aqui irá contribuir com o futuro. O processo de alfabetização e do letramento, a criança ela vai se tornar uma pessoa crítica, ela vai saber conviver na sociedade, ela vai conseguir um trabalho, ela vai conseguir se defender, ela vai conseguir lutar pelos seus direitos, e é isso que a gente espera. Hoje o aluno você encontra, é um prazer para o professor você saber que aquele foi o teu aluno e hoje ele é um advogado, hoje ele é um atendente, mas que ele seja uma pessoa crítica, que ela conseguiu se sobreviver, conseguiu estar sustentando uma família. É isso que a gente espera. E as professoras, que acompanham seus alunos durante muito tempo, vibram com cada nova conquista das crianças. É uma sensação assim de dever cumprido. E como eu te falei, a questão da alfabetização é mágica. Você sente como que você fosse uma fada madrinha, que você conseguiu realizar um sonho, um desejo. É essa sensação que eu tenho como professora de alfabetização. Nesse tempo todo, existem profissionais espalhados pela cidade, que você entra no lugar e diz: você não é a tia Cris da época do tia, né? Você não é a tia Cris. Então, assim, é uma sensação muito legal, ao mesmo tempo assustadora, de ver que passou tantos anos e que você teve essa responsabilidade. Né? Porque quando você está envolvida no processo, você sabe da dimensão do teu trabalho, você sabe que você tem uma responsabilidade, mas quando você vê um adulto formado, né, você diz assim: meu Deus, eu fiz parte disso. Né? Então é uma sensação assim gloriosa, estranha, bonita, alegre, né? O BC Comunidade de hoje fica por aqui. Eu desejo uma ótima noite para você e te espero no próximo programa. Até lá!